Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 16 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a nossa meditação no capítulo 5 de São Mateus. Hoje do versículo 43 ao 48. Amai os vossos inimigos, orai por eles. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Continuamos hoje a meditação de ontem, que nos mostra o verdadeiro amor. As palavras de Jesus são um teste de fogo para entender se amamos como Deus ou como os pagãos. O amor pagão esfria facilmente diante da ingratidão, da inimizade. Pelo contrário, o amor de Deus não desiste até que derreta o nosso coração de pedra e nos ensine a amar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Jesus é muito preciso, dá até exemplos de como amar. Ele nos pede para rezar, saudar todos sem distinção. Sobretudo dá o grande exemplo do Pai, que faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. O sol e a chuva são as condições para a vida. Sem o sol morreríamos em um segundo e sem a chuva definharíamos pela sede. Portanto, esta frase significa: ame, derrame vida sobre amigos e inimigos. Espalhe vida sobre todos indistintamente. Se você ama a todos de coração, então não haverá inimigo para você. Para ter um inimigo, precisa você querer. Por exemplo, irmãos, olhando os nossos irmãos que cuidam da casa dos vizinhos, bem entendemos isso. Quando está na hora do banho, é uma aventura. Muitos dos nossos vizinhos não querem tomar banho e dão socos e tapas nos cuidadores, que querem fazer o bem deles, que os amam. Os cuidadores recebem isso sem revidar. Sorrindo, seguram a dor do soco e continuam. Claro que isso é heróico, mas bem explica o que significa que se você não quer, não há inimigos para você. Antes na rua, no crime, não levava desaforo para casa. Hoje se deixam bater. Não considera o vizinho um inimigo, porque ele sabe que age sem consciência, mesmo que o tapa doa do mesmo jeito. Assim, quem ama não tem tempo de odiar ou de considerar o outro um inimigo. Amai os vossos inimigos, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Jesus renova a lei e faz brotar o sentido mais pleno que está escondido nela como numa semente.
Sabemos que também no Antigo Testamento havia consciência do amor aos inimigos. Assim encontramos no livro de Provérbios: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. E ainda em Êxodo, assim está escrito: se encontrares o boi do teu inimigo desgarrado, reconduze-o a ele. Se vires o jumento do teu inimigo caindo sobre a carga, ajuda-o a descarregá-lo. Portanto, Jesus coloca para fora o que já estava contido na lei e também esquecido. Sempre o homem esquece o que não lhe convém, ou pelo menos que acha que não lhe convém. Agora, a mensagem que Jesus nos envia hoje é muito clara. Amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Como isso é difícil, a não ser que nos lembremos de uma realidade fundamental. Todos saímos das mãos de Deus, todos fomos gerados pelo único Pai que é Deus. E quem nasce de um único Pai é irmão. Portanto, uma pessoa, antes de ser sua inimiga, é sua irmã. Como anteontem explicamos, não diga meu inimigo, mas diga com fé meu irmão inimigo. Melhor ainda se você tira a palavra inimigo e deixa irmão. Esta é uma mudança de perspectiva radical. Nunca diga meu inimigo, sempre diga meu irmão inimigo, porque antes de ser inimigo ele é irmão. Melhor ainda se tiramos a palavra inimigo e falamos meu irmão que tem dificuldade, que eu devo ajudar. Essa é a realidade. Por isso que Jesus nos convida a ser dignos filhos do nosso Pai querido, Deus. Nos convida a sermos misericordiosos, como Deus é misericordioso. De um lado, isso é difícil demais, porque nós descarregamos em cima do nosso inimigo toda a raiva que temos e que talvez ele não merece, ou ele não tem toda a culpa que lhe damos. Do outro lado, quando uma pessoa nos ofende, ela puxa de nós uma parte muito ruim de nós, que nós não pensávamos ter, que nós não imaginávamos ter. Faz vir à tona o pior de nós. Coloca em destaque que o nosso amor ainda não é o amor de Deus. Amamos sim, mas até que ninguém pise no nosso calo, ou puxe o nosso tapete, isso que é triste. Portanto, a revolta deveria ser contra nós mesmos, não contra o nosso inimigo. Esses sentimentos ruins revelam que eu não sou ainda um bom filho de Deus, não sou parecida ao meu Pai do céu e ainda menos tenho consciência que aquele meu inimigo é filho de Deus tanto quanto eu, ou seja, é meu legítimo irmão. Se conseguirmos pelo menos ajeitar isso na nossa mente, ficará mais fácil implantá-lo no nosso coração. Aqui, novamente, Jesus nos mostra um caminho. Rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Faz cair a chuva sobre justos e injustos. Jesus nos indica também o caminho para dobrar o nosso coração, para dobrar a nossa raiva, para dobrar a nossa emotividade. Rezai por aqueles que vos perseguem. Rezar significa acreditar na mudança, significa estar mais interessados na mudança do irmão do que na vingança. Estar mais concentrados no relacionamento do que na punição, no revidar, na raiva.
O perdão tem origem da paternidade de Deus, da consciência clara que o irmão que erra é meu irmão, não é um capeta, não é um diabo que eu devo mandar para o inferno. A esperança nunca pode definhar. Enfim, Jesus fala de uma recompensa. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Sede perfeitos, como vosso Pai. O paraíso é de quem perdoa. Quando eu mato um irmão no meu coração, eu estou matando a mim mesmo. Mandando um irmão para o inferno, eu vou junto. Portanto, vamos considerar os nossos inimigos como irmãos que erraram e nada mais, mesmo tendo nos ferido. Enfim, repetimos, bom senso é pensar que o meu inimigo não tem todas as culpas que eu lhe dou. Por exemplo, se eu tenho uma ferida na mão e uma pessoa inocentemente aperta a minha mão como uma saudação e me faz sentir dor, eu não posso culpar ela por ter me ferido. A ferida já estava em mim e eu não fui o bastante prudente para protegê-la. Também precisa colocar em destaque que os exemplos que Jesus dá são sobretudo de pessoas do mesmo povo, ou seja, Jesus coloca em destaque que nós não estamos muito preocupados com os nossos inimigos de longe, mas o que nos incomoda de verdade são os nossos irmãos de caminhada, que pisam no nosso calo e que logo rotulamos como inimigos. Portanto, precisa abrir bem os nossos olhos e enxergar que, de verdade, atrás de todo nosso inimigo, de quem nos despreza, se esconde o nosso legítimo irmão. Você entende, meu irmão, como a vingança é algo de complicado e por nada cristão? O caminho é a oração por aqueles que mesmo involuntariamente nos ferem. Mas agora vamos reler este extraordinário Evangelho para fazê-lo descer profundamente em nós. Ora eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos estimule a ser ativos no dom, para que os nossos sentimentos ruins percam a sua força e fique somente o amor para todos. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Amai os vossos inimigos. Paz e alegria a todos. Como o Pai que faz nascer o sol sobre todos. Paz e alegria a todos. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz.
dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz.